Bom dia, queridos amigos, irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, rogando a Jesus pelo amparo de todos nós, encerrando mais uma semana, pedindo a Deus que todos nós sejamos muito amparados pelo seu amor. Nós hoje vamos iniciar mais um capítulo para as nossas reflexões, para as nossas mudanças mais íntimas. Vamos ler o capítulo 20, é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde a bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram para sua casa de campo, outro para o seu negócio, e os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seu exército, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançarão nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquantos muito há chamados, mas poucos os escolhidos. O incrédulo sorri essa parábola, que parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir um festim, ainda mesmo que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados ao dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo são sem dúvida imagens. Mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapassa os limites do verossímil. Outro ponto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achados o sentido oculto. Jesus compunha as suas Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar às massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muito ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não foram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados. Mas como servos da parábola, os convidados, que se excusam
pretextando terem de ir cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Como sempre, porém, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, mas se aferraram ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e divididas pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisa. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica, convidando que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois, acrescendo, vendo isso, o Senhor mandou convidar todos que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, colhendo, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob condição expressa, estar revestido da túnica espiritual, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Queridos irmãos, a grandeza dessa lição nos remete ao nosso compromisso com Jesus. Por isso, levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que Ele possa nos revestir de força, de coragem, bom ânimo, para que possamos efetuar todos os procedimentos que o Senhor tem nos concedido, a fim de que tenhamos puros os corações. Amado Mestre, nesta hora alvissareira da prece,
Rogamos em favor de todos os nossos familiares, amigos queridos que se encontram em estados de enfermidades diferentes, mas que todos sejam amparados pelo seu amor. Vibramos por aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos, nas UTIs, que todos sejam fortalecidos. E aqueles outros, Jesus, que foram chamados ao seu Evangelho e se distraíram com as questões do mundo. Que a misericórdia e a brandura esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Queridos irmãos, fizemos uma leitura até grande, mas devido à importância deste texto, para que a gente possa compreender as oportunidades que já tivemos e perdemos todas as vezes que fomos chamados a ouvir o Evangelho e a seguir o Mestre. Primeiro, pelo o compromisso de Moisés, que nos trouxe todas as informações, mesmo aquelas que foram criadas por ele, para que arregimentasse o nosso pensamento numa lei civil, de sociedade, mas nós também fomos convidados a vivenciar o Decálogo, quando nos ensina a amar a Deus, o próximo, quando nos ensina a honrar os pais, a não praticar adultério, a estarmos verdadeiramente cumprindo os nossos deveres. E nós sabemos que nem assim nós temos conseguido. Veio a doutrina espírita para que nós pudéssemos sentir o valor dos profetas, aqueles que anunciaram, aqueles que nos convidaram a receber a semente da verdade, a preparar os nossos corações ou a trabalhar com essa toga espiritual que a parábola nos traz, que é a harmonia do coração, do pensamento, ou seja, a harmonia dos sentimentos e dos nossos pensamentos. As sementes lançadas pelo Moisés, pelos profetas, depois por Jesus, nós podemos perceber que elas caíram em solos diversos. Por isso que o Evangelho nos diz aqui na parábola tão importante que muitos foram convidados e poucos se apresentaram, nenhum apresentou. Jesus sempre usou das parábolas porque ele precisava tocar os corações ainda incrédulos. E nós percebemos também que é importante que a gente reflita nas passagens de Jesus, porque ele usou de todas as alegorias, aquilo que nós gostamos de ouvir, como as fábulas, mas não foram mesmo tocados na nossa intimidade. Jesus compunha sempre a sua fala das parábolas ligadas aos costumes, ao caráter do povo, a quem falava, contava as suas tradições, para que pudesse penetrar aquela ideia que ele trazia, especialmente a do reino de Deus, aos corações que estavam mais atentos. E nós entendemos que tudo aquilo que Jesus fala, e ele veio trazendo, comparando o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, a uma festa. Falando os primeiros convidados, que foram os hebreus, aqueles que foram primeiro chamados por Deus para conhecer a sua lei. Depois nós vimos que depois dos profetas que foram enviados, nós vemos que eles trouxeram uma preparação para que a gente pudesse receber a palavra de Jesus. E nós vimos que com algumas advertências que eles nos trouxeram, nós desprezamos, porque não tivemos coragem de pensar, de refletir e nem sentir. Mas nós sabemos que os hebreus
Eles eram os únicos povos que eles eram monoteístas. Eles não acreditavam no politeísmo e nem tinham essas idolatrias que outros povos tinham. E entre eles nós percebemos que os saduceus e outros não tinham a mesma visão. Mas como foram os primeiros, os hebreus, os primeiros a receber a lei, eles tinham publicamente no seu pensamento essas ideias monoteístas. E é por isso que Deus envia para eles, por Moisés, o Decálogo. Tudo nós temos que ver que existe uma coerência entre o estado espiritual daqueles que estavam sendo preparados para receber a mensagem divina, né? E nós chegamos a perceber que, passando o tempo, e mesmo de Abraão, de Moisés, os profetas, eles foram abandonando os hebreus, os fariseus, e eles se dedicaram então ao culto exterior. Então, isso é muito sério, né? Muito difícil, porque nós percebemos que todos nós temos um propósito divino para que nós possamos acordar e seguir Jesus. E hoje, com a chegada do cristianismo, depois com o espiritismo, todos nós estamos convictos de que nós estamos longe da distância, né, muito longa, a distância entre aquilo que somos convidados e aquilo que temos vivenciado. No entanto, pelo chamamento da fé, que hoje nos traz o conhecimento superior pela doutrina espírita, nós entendemos que nós já somos, né? Não fomos, não, nós já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Essa é a importância. É vestir a toga nupcial, é sentir o equilíbrio do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, é preciso que a gente lembre da lei maior, né? Que é a fora da caridade não há salvação. E com isso aprendamos a servir, termos o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. E para que a gente possa também apagar essa fogueira da maledicência, do ódio, que muitas vezes alimentamos ainda a discórdia e a incompreensão, nós precisamos analisar, refletir para entender que a caridade ela é o maior legado que nós temos para sentirmos amparados, modificados, estruturados, porque a caridade ela não tem ruído, ela faz silenciosa e quem sabe nós podemos compreender o valor de ajudar o outro, que é enriquecer a nossa própria existência. Então nós fomos hoje, estamos sendo chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Então nós gostaríamos de lembrar a todos os nossos irmãos que se nós quisermos aceitar essa escolha de que fomos distinguidos, né, para que possamos, em breve, comungarmos os felizes momentos com Jesus, que sejamos, então, os primeiros a fazer a nossa regeneração. Que Jesus nos abençoe, que essa lição tão grandiosa possa calar profundamente dentro de nós com responsabilidade de tudo aquilo que temos aprendido e vivenciado. E que a paz augusta de Jesus se estabeleça em nós o parâmetro de vida, procurando seguir o caminho do bem e o caminho da caridade. Muito obrigado, Jesus, pelo conforto do seu Evangelho, pela iluminação dos nossos pensamentos. E assim, Jesus, cheios de alegria, reconhecendo o amparo que tem nos dado, nós agradecemos. Pedimos nesta hora do passe o equilíbrio para as nossas vibrações, nossos pensamentos, a mansuetude que deve nos envolver nesta manhã, que possamos receber o passe, a água fluidificada e que o amor de Jesus consubstancie em nós o dever e a responsabilidade. Amigos
queridos companheiros, recebam o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.